Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 44 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 411 do Catecismo, tratando sobre o artigo 5, a unção dos enfermos. Pela sagrada unção dos enfermos, ensina o Catecismo, e pela oração dos presbíteros, a igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Exorta-os a que livremente se associem à paixão e morte de Cristo e contribuam assim para o bem do povo de Deus. O Catecismo vem nos ensinar que a enfermidade, isso é, a condição do ser humano não estar firme, estar doente, faz parte da condição humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites e sua finitude. Toda doença pode nos fazer entrever a morte. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma e, às vezes, ao desespero e à revolta contra Deus. Também pode, no entanto, tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar-se àquilo que é essencial. Não raro, a doença provoca a busca de Deus e um retorno a Ele. A compaixão de Cristo para com os doentes e suas numerosas curas de enfermos de todo tipo são um sinal evidente de que Deus visitou o seu povo e de que o reino de Deus está bem próximo de nós. Jesus não só tem poder de curar, mas também de perdoar os pecados. Ele veio curar o homem inteiro, corpo, alma, mente. É o médico dos que necessitam os doentes. Sua compaixão para com todos aqueles que sofrem é tão grande que ele se identifica com os doentes, ao dizer: doente, cuidastes de mim. Seu amor de predileção pelos enfermos não cessou, ao longo dos séculos, de despertar a atenção toda especial dos cristãos para com todos os que sofrem no corpo e na alma. Este amor está na origem dos incansáveis esforços para aliviá-los. Muitas vezes, Jesus pede aos enfermos que creiam. Serve-se de sinais para curar, saliva e imposição das mãos, lama e ablução. Os doentes procuravam tocá-lo, porque dele saía uma força que curava a todos. Também nos sacramentos, Cristo continua a nos curar e a nos tocar. Comovido com tantos sofrimentos, Cristo não apenas se deixa tocar pelos doentes, mas assume as suas misérias. Ele levou nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Não curou todos os enfermos. Suas curas eram sinais da vinda do reino de Deus. Anunciavam uma cura mais radical, a vitória sobre o pecado e a morte por sua Páscoa. Na cruz, Cristo tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o pecado do mundo. A Igreja Apostólica conhece, portanto, um rito próprio em favor dos doentes, atestado por São Tiago. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Tiago 5, versículos 14 e 15. A tradição reconheceu neste rito um dos 7 sacramentos da igreja. A igreja, portanto, crê e confessa que existe entre os 7 sacramentos um sacramento especialmente destinado a reconfortar aqueles que passam pela provação da enfermidade, a unção dos enfermos. Esta unção sagrada dos enfermos foi instituída por Cristo, nosso Senhor, como um sacramento do Novo Testamento, introduzido por São Marcos. Ela foi própria e verdadeiramente recomendada aos fiéis e promulgada por Tiago, apóstolo e irmão do Senhor. A referência ao Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos
12 e 13. Eles, os apóstolos, partiram e pregaram a penitência, expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Que interessante, o sacramento da unção dos enfermos, ele traz a cura em todo o corpo, da alma, e está associado também à libertação dos demônios. Um grande amigo, o padre exorcista, Tiago Bartoli, diz que na realização de um exorcismo, quando ele unge um possesso com a unção dos enfermos, ele causa um grande estrago nos demônios que fogem correndo também desse sacramento da unção dos enfermos. No curso dos séculos, a unção dos enfermos foi sendo cada vez mais conferida exclusivamente aos agonizantes. Por causa disso, recebeu o nome de extrema-unção. Apesar dessa evolução, a liturgia jamais deixou de orar ao Senhor para que o enfermo recobre a saúde e tal convier que recobre e receba a salvação. A Constituição Apostólica Sagrada Unção dos Enfermos, de 1972, estabeleceu que desde então, no rito romano, se observe o seguinte: o sacramento da unção dos enfermos é conferido às pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-as na fronte e nas mãos com óleo devidamente consagrado, óleo de oliveira ou outro óleo extraído de plantas, dizendo uma só vez: por esta santa unção e por sua puríssima misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, ele te salve e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Portanto, a unção dos enfermos não é um sacramento só daqueles que estão à porta da morte. Portanto, o tempo oportuno para receber a unção dos enfermos é certamente o momento em que o fiel começa a correr perigo de morte, por motivo de doença, debilitação física ou velhice. Se o enfermo que recebeu a unção dos enfermos recobrar a saúde, pode, em caso de recair em doença grave, receber de novo este sacramento. No decorrer da mesma enfermidade, este sacramento pode ser reiterado se a doença se agravar. Permite-se receber a unção dos enfermos antes de uma cirurgia de alto risco. O mesmo vale também para as pessoas de idade avançada, cuja fragilidade se acentua. Só os sacerdotes, bispos e presbíteros são ministros da unção dos enfermos. É dever dos pastores instruir os fiéis sobre os benefícios deste sacramento. Os fiéis devem incentivar os doentes a chamar o sacerdote para que lhes ministre este sacramento. Que os doentes se preparem para recebê-lo com boas disposições, com a ajuda do seu pastor e de toda a comunidade eclesial, que é convidada a cercar de modo especial os doentes com suas orações e atenções fraternas. O efeito da celebração da unção dos enfermos, um dom particular do Espírito Santo. O principal dom deste sacramento é uma graça de reconforto, de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias do estado de enfermidade grave ou de fragilidade da velhice. E também, se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Essa assistência do Senhor, pela força do seu Espírito, quer levar o enfermo à cura da alma, mas também a do corpo, se for da vontade de Deus. E também, repetindo, se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Também a unção dos enfermos confere a união com a paixão de Cristo. Pela graça deste sacramento, o enfermo recebe a força e o dom de unir-se mais intimamente à paixão de Cristo. De certa forma, ele é consagrado para produzir fruto pela configuração à paixão redentora do Salvador, de modo que completo em minha carne aquilo que falta ao sofrimento da paixão de Cristo. Muito bem. Então, nós percebemos que, assim como os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia
constituem uma unidade denominada Sacramentos da Iniciação Cristã, pode-se dizer que a penitência, a sagrada unção dos enfermos e a Eucaristia, no fim da vida, como viático, constituem, quando a vida cristã chega ao seu término, os sacramentos que preparam para a pátria definitiva, ou os sacramentos que consumam a peregrinação. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.